Aleluia! Graça e paz, abençoados e abençoadas. Mais uma noite maravilhosa, onde nós estamos juntos. E juntos somos mais fortes para ouvirmos e cultuarmos a palavra do Senhor. Cultuarmos o Senhor através da sua palavra. Nessa noite abençoada. E vamos louvar mais um hino. Nós louvamos só uma estrofe de um hino, vamos louvar um hino. E logo após esse hino eu vou estar orando, por todos nós. Está orando por todos nós. E vamos louvar a Deus. Todo dia é dia de louvar a Deus. Hoje foi o nosso descanso. Muitas pessoas trabalharam hoje. Outros não, Mas hoje todos os dias é dia de louvar a Deus. Se é de dia, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, se é de madrugada, todo momento é hora de louvarmos a Deus. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos habita em nós. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Então vamos louvar mais um hino aqui, Vou pôr a letra aqui, porque você me pergunta quem sou. Você sabe quem é você diante de Deus? Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Mais uma vez. Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Estou no centro de tua vontade. E o vento sopra aonde quer. Diga comigo. Assim sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E muitas coisas você acreditou. Viveu no mundo de ilusões, depositou tua fé em homens que não pode responder suas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitas pra você. Vem sentir o poder, vem conhecer os segredos de quem te projetou com amor, corpo e alma e espírito. É luz de vida com o Criador. Você é fruto dos sonhos de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Você é fruto do plano de Deus. A música fala sonho, mas é o plano de Deus na nossa vida. Nós somos fruto dos planos de Deus na nossa vida, da vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus é boa, maravilhosa, é excelente. Graça e paz abençoado, mas esse culto abençoado para a edificação do nosso espírito, para a edificação da nossa vida, porque a palavra é
é o fundamento de Deus, é Cristo, é o fundamento, e esse fundamento vem para nos edificar, vem para nos projetar numa visão magnífica do verdadeiro Deus nas nossas vidas. Você crê nisso, meu filho, minha filha? Então, nesta noite, nós vamos continuar fé versus fé. E é a fé que é muito importante nesse pacto. O ministério do Espírito Santo de Deus que nós estamos vivendo, a graça e o apostolado. E é tudo espiritual. Por isso que, às vezes, as pessoas não se realizam diante de Deus porque estão buscando coisas concretas, materiais. E são coisas espirituais que trazemos para a nossa vida, e sim, quando vem para a nossa vida, elas se materializam e se concretizam diante de nós. Pelo poder de Deus, nós trazemos à existência aquilo que era espiritual para o nosso mundo material. Glória a Deus pela nossa vida. Vamos mudar aqui o cenário. Glória a Deus pelas nossas vidas. Pai, olha, eu costumo dizer aqui que você tem muito valor para Deus. Nós temos muito valor para Deus. Sabe por quê? Porque Ele pagou um preço pela nossa vida. E deixe-me fazer uma oração nesta noite. Eu vou ler, essa oração eu vou ler aqui da Bíblia. É um modelo de oração que o apóstolo Paulo orou pela igreja de Efésios. Ele não pediu para Deus dar nada para ele pediu para Deus fazer o que nós vamos ver aqui, olha. Querido Deus e amado Pai, eu te louvo e te agradeço nesse dia maravilhoso, essa tarde excelente e essa noite magnífica que estamos compartilhando e vivemos juntos nesse momento, porque nós estamos congregados, eu aqui em Patos de Minas e as pessoas que estão nos ouvindo aí, assistindo essa live, esse culto online, estão congregadas e ativas, permanentes no Espírito Santo de Deus. Glória a Deus pelas nossas vidas, obrigado, Senhor. E para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Glória a Deus, obrigado, Senhor, que esses versículos que foram lidos aqui possam se concretizar e realizar na vida dos teus filhos, das tuas filhas, a verdadeira fé, a verdadeira essência do teu poder, em nome santo e glorioso de Jesus. Pai. Glória a Deus. Então, meu querido, minha querida, vamos à palavra de Deus, porque o tempo é curto e poucos minutos não dá para nós ministrarmos toda a palavra. Mas hoje nós vamos encerrar esse assunto e na quarta-feira já vamos entrar no outro assunto, porque este assunto não se encerra. Nas próximas mensagens que virão, esse assunto com certeza entra, como todos que já foram pregados aqui. Então hoje nós já vimos a fé do Velho Testamento, que era diferente. A fé do Velho Testamento era a nossa fé. A fé do Novo Testamento é um dom. E esses dons são irrevogáveis. Ninguém anula esses dons na nossa vida. Esse dom que você recebeu, ninguém toma de você. Nem Deus tira de você, porque o que Deus dá para nós, Ele não toma. Sabe? Nem tem esse negócio de diabo tomar também não, porque o diabo não existe. Quem conhece a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sabe que o diabo não existe. É uma criação de um sistema religioso que existe para fazer medo nas pessoas e levar para um determinado local para ficar mais fácil deles enganarem as pessoas. E futuramente nós vamos ter mensagem aqui falando quem é realmente o diabo. Que diabo é esse que se fala? Mas agora não é o momento. Nós estamos falando da fé, que nós vamos ler aqui, já começar em Efésios aqui, só para recapitular aqui, Efésios 2:8. Eu vou só abrir para
conferir, mas que já está gravado no meu coração. Meu coração é aqui, ó. Meu coração espiritual é aqui, ó. No meu espírito, a minha mente. O coração carnal é esse que bombeia o sangue para o corpo. Efésios 2:8 diz assim, ó. Eu não cheguei lá. 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Está vendo? Não é a sua fé. É um dom de Deus. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. E nesta noite nós vamos começar com um texto aqui. Em Romanos 3. Quando nós falamos em fé, fala-se também na justiça. A fé do Velho Testamento tinha a justiça. A justiça da lei de Moisés se manifestava através das obras que o povo faziam. Aqui na graça, nós já vimos aqui que não é por obras para que ninguém se glorie. E vamos ver que justiça é essa? A justiça do Velho Testamento ela era pelas obras. Do Novo Testamento é pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo. Não é nem fé em Deus, é em Cristo. Porque Cristo é o verdadeiro Deus. Quando fala de Cristo, está falando de Deus. Quando fala de Jesus, é o verdadeiro Deus. Nesse pacto chama Cristo. O Cristo ressuscitado. É o ministério do Espírito de Deus. Que nós estamos vivendo. Que quando Jesus esteve aqui, ele disse que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Quando ele falou isso, não tinha se concluído porque ele não tinha morrido na cruz. Quando ele morreu, se concretizou. E depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, nós o adoramos em espírito e em verdade. Está entendendo, meu querido? Glória a Deus pelas nossas vidas. Que palavra maravilhosa, né? Nós já poderíamos terminar o culto agora e meditar nessa palavra em casa, seguir a semana inteira, mas que palavra maravilhosa é adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu não preciso ir para um lugar para adorar a Deus. Não preciso. Né? Se você vai, por exemplo, essa semana eu tenho culto para fazer em alguns lares. Né? Então, eu vou levar a palavra para aquelas pessoas, para elas tomar conhecimento daquilo que Cristo já fez por ela. Elas crendo, já estão salvas. Se tiver o dom da fé, hoje nós vamos ver como ativa-se esse dom na nossa vida. Talvez você tenha o dom aí, você já tem o dom da fé, mas ele está parado, porque precisa ser ativado na sua vida. Como o Espírito Santo também. Precisa ser selado, confirmado. E a palavra diz que ele já nos selou, já confirmou. Agora resta você tomar o conhecimento e tomar posse da palavra, da herança de Deus. Uma coisa chama a outra. Nós estamos aqui, Romanos 3, né? Nós lemos em Efésios, agora nós vamos em Romanos. Tem uma mensagem também que eu já preguei sobre as duas justiças, a justiça do Velho Testamento e a justiça do Novo Testamento, que é isso que nós estamos falando nessa noite. 3:21. Nós vamos ler o versículo 21 até o versículo 31. Aqui, ó. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Tem esse título foi colocado pelos homens. Porque a Bíblia original, ela não tem versículos, ela não tinha versículo, ela não tinha capítulo nem versículo, era direto. Igual essa carta aqui, o Romano, li isso direto. Aí ela dá um entendimento perfeito. Você tem que ler do começo até o fim, não dando pausa. Ela diz assim, ó. Mas agora, sem lei, está falando que lei, a lei de Moisés, o Velho Testamento, que era a Torá, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Está vendo? A lei era importante? Era e é. Só que não é para nós seguir mais. A partir que Jesus trouxe o Novo Testamento, a nova lei, que essa lei agora é a lei da fé.
No pacto da graça só tem uma lei, que é a lei da fé. É a lei da fé, tudo é pela fé. Não é a tua fé que nós já vimos aqui. É a fé que é um dom que nós lemos em Efésios 2. Vamos ver aqui, ó. Eu quero falar pausadamente. Se tiver alguma palavra que eu pronunciar errada, minha esposa que está aqui do meu lado, e ela dá um alô aqui para mim. Em nome de Jesus, né? Porque Deus, o Deus que nós servimos, não é Deus de confusão. É um Deus de clareza, de objetividade, de maravilha na nossa vida. É tudo para nos edificar a palavra. 3:21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, tá vendo? Testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Então quem tem esse dom, todos que foram chamados, eleitos de Deus, que receberam o chamado de Deus, foram eleitos por Deus. Nós vimos aí no passado, eu preguei sobre a eleição. Os eleitos de Deus, todos os eleitos de Deus receberam esse dom. Então, às vezes a pessoa é eleita, mas está parado. Não está acontecendo nada na vida, porque ainda não tem os olhos iluminados com o Evangelho da Graça. É esse Evangelho que eu estou pregando. Não é outro. Ah, pastor, é o lá de Mateus? Não, não é. Aquele não é. Aquele Jesus estava cumprindo a lei. Você sabe o que é que Jesus veio aqui? Nós já vimos aqui nas mensagens, mas eu posso recapitular. Por que Jesus veio? Ele veio para resgatar os que estavam debaixo da lei. Vamos aqui em Gálatas, rapidinho aqui, Gálatas 4:4. Não tem problema não repetir. Ah, mas aquele pastor que está pregando lá, ele repete demais. Eu estou falando pastor porque me intitularam pastor, mas depois da graça, o dom que eu estou exercendo aqui de pastor é um dom. Estou pregando a palavra para os filhos de Deus. 4:4, Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, tá vendo? Nascido sob a lei. Tá vendo? Então Jesus estava debaixo da lei. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Abba Pai. Está vendo? Então, Jesus, diz aqui, ó, vindo porém a plenitude, nascido de mulher, ele nasceu de Maria. Ele nasceu de Maria, descendente de Davi. Nós já falamos aí, ó. A fim de que recebesse, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo, sob a lei, sob a de baixo, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Jesus, esse nascido de mulher, porque depois que ele morre e ressuscita, ele não tem mais ligação com mulher, ele não tem mais ligação, vamos dizer assim, do outro assunto. Eu vou explicar isso mais pausadamente. Por exemplo, a descendência que ele tinha é quando ele estava em carne aqui. Depois que ele ressuscita, ele é o Cristo ressuscitado. Está entendendo? É duas manifestações de Jesus, antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, nascido de mulher, depois da cruz, ressuscitado. O primogênito dos mortos, que a Bíblia fala. O primeiro a ressuscitar. Glória a Deus. Tem até uma pergunta que surgiu aqui na minha mente, que eu poderia perguntar aqui para os irmãos aprender também. Mas e quem estava antes de Jesus ressuscitar na cruz, não estava... Como é que estava a situação deles? Estava aguardando a morte de Jesus. Porque o espírito, antes da cruz, o espírito das pessoas que morriam, ficava retida no inferno, que o inferno lá na Bíblia que fala é a sepultura. É outro assunto mais para frente que nós vamos pregar detalhadamente para você entender o que é esse inferno.
lá na parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro, ele conta detalhadamente o que é o inferno lá, a sepultura. É porque as pessoas não têm preguiça de ler a palavra. Porque a palavra não é você ler como se lê um livro. Você lê um texto, lê para aqui, para lá. Ah, entendi, foi nada. Então você tem que ler uma vez, duas vezes, 3 vezes, 100 vezes, um texto. Até e pedir a Deus discernimento do Espírito Santo para Ele traduzir para o nosso coração, para a nossa vida, dar verdadeiramente a revelação. Senão nós não vamos entender. Tem muita coisa aqui que as pessoas interpretam errados, por falta de entendimento. O próprio Deus, lá no profeta Oséias, ele diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. De quê? Da palavra. Meu querido, nós estamos falando, vamos voltar lá em Romanos. Mas antes de nós voltar em Romanos, nós falamos aqui que Jesus nasceu debaixo da lei. E ele veio para quê? Um dos fatores, esse que nasceu de Maria, da primeira manifestação de Jesus de Nazaré, a primeira manifestação de Jesus de Nazaré em carne, ele veio para fazer várias coisas. Ele veio para anunciar o reino de Deus, ele veio para morrer, para salvar a humanidade, todos os que foram escolhidos, todos os eleitos. Ele não morreu por todo mundo do mundo inteiro, ele morreu pelos os que é filho dele. Os filhos da salvação, porque eu já falei aqui que tem 2 tipos de filhos, o filho da perdição e o filho da salvação. Toda a humanidade é filho de Deus, mas tem uma divisão, filho da perdição e filho da salvação. Todas as dúvidas que, por exemplo, que eu estou pregando aqui, se você quiser dúvida, entre no YouTube que tem todas essas mensagens. Se não tiver, me liga que nós vamos pregar na hora. Que eu esteja no trabalho, que eu esteja dormindo, qualquer hora da noite, eu estou, como diz, eu estou de plantão na obra de Deus. Viu, meu querido? Estou de plantão na obra de Deus. Aguardando o dia da minha partida aqui para estar com o Senhor verdadeiramente para toda a eternidade. Como disse o Paulo lá em Colossenses, Filipenses 1:21, morrer para mim é lucro. Vamos ver aqui, eu não gosto de falar e confundir, não. Eu gosto de mostrar na palavra onde está aqui. Filipenses 1:21, diz assim, ó: porquanto para mim o viver é Cristo. Portanto, para mim o viver é Cristo. Depois que eu conheci Cristo, eu vivo aquele Gálatas lá que nós lemos 2:20. A fé que nós vivemos agora é do Filho. A vida que nós vivemos em nós é do Filho de Deus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vou voltar lá em Gálatas aqui, ó. Tá bem? Pode deixar nada. O ministério do Espírito é palavra, meu querido. A pessoa não lê um versículo e vai colocar coisas humanas no meio. Aqui é o Espírito Santo falando, é tudo palavra. Nós vamos num livro, vamos no outro. Quem está na graça, os primeiros dias é tímida na Bíblia, mas à medida que a pessoa vai progredindo, vai conhecendo a palavra, aprende a manusear o manual, a palavra. Gálatas 2:20 diz aqui, ó: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tá vendo? Glória a Deus. Então, vivo com Cristo. Morrendo, vou para Cristo. Né? Então, nós já estamos vivendo o reino de Deus em vida aqui, ó. Morreu, vida eterna. Romanos 3, vamos continuar, e o tempo está rodando aqui, ó. 3:21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção.
Daqui a pouco nós vamos ler o versículo 23. Mas eu estava falando que Jesus veio para cumprir a lei. Vamos voltar lá em Mateus. Não esqueci não, viu, querido? Porque senão vira confusão. Mateus capítulo, vamos ver aqui, 5:17. Diz aqui, ó. Não penseis que vim revogar. A palavra revogar, em outras tradições, anular. Anular, preste atenção. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para anular, para revogar. Vim para cumprir. Está vendo? Jesus, nascido de mulher, Jesus de Nazaré, falando isso. Ele veio para cumprir a lei. Por quê? Ele não estava cumprindo a lei. Não, Jesus veio para cumprir a lei. E também lá onde nós estamos lendo, lá em Romanos, vai falar que ele cumpriu a lei por nós também. Porque nós não daríamos conta de nenhum mandamento da lei cumprir. Um só mandamento nós não daríamos de cumprir. Porque se você cumprir um, tem que cumprir os outros 612, que são 613. Se você cumprir um e não cumpre os outros, você se torna maldição, porque não cumpriu os outros. E a lei tem que cumprir todos os mandamentos. Por isso que Jesus veio. Porque os judeus, que eram o povo legítimo de Deus, não estavam cumprindo a lei ao pé da letra. Tinha uma coisa aqui que também, eu não sei se vai falar lá no versículo, chamada jactância. O orgulho, eles cumpriam a lei e se orgulhavam depois. Faziam jejum e ia se orgulhar. Ó, jejum, e tal, eu oro, tal. Tudo que eles faziam tinha a jactância, o orgulho. A exaltação. E na cruz foi quebrado tudo isso. Diz aqui, ó, Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim. Não vim para anular. Vim para cumprir. Aí faz-se a pergunta. E quando se cumpriu? Aqui, ó, versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um tio, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aí tem a pergunta, quando se cumpriu? Vamos lá em João 19, para nós entrarmos no assunto. Isso aqui é só introdução, hein? João 19, quando se cumpriu a lei? Aqui, ó, em João 19. João 19, versículo 28 em diante, diz aqui, ó. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Está vendo? Cumprir a Escritura. A Escritura, a Torá, foi dada para os judeus. Nós devemos conhecer ela, devemos. Era o ensinamento para os judeus. Como seguir Deus. Como viver com Deus. Todos os ensinamentos estavam na lei de Moisés, a Torá. Jesus, quando estava morrendo, ele falou aqui, ó. Quando ele viu, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as Escrituras, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre numa esponja e fixando um caniço de isopo lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito, morreu. Está consumado. Então, nós lemos lá que ele veio para cumprir a lei. Quando isso se cumpriu? Quando ele morreu. Está consumado. Consumado o quê? No versículo 28 de João está dizendo aqui, ó. Vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, porque a Escritura falava daquele que estava morrendo ali crucificado, de Jesus. Queria morrer pelo pecado do seu povo. De todos os eleitos, de todos os que foram chamados por Deus, porque nem todos serão chamados. E essa fé que eu estou falando, nós já vimos aqui, que essa fé não é de todos. Viu, querido? Essa fé que é um dom, Deus não deu para todos. Deus deu para os escolhidos dele, os eleitos.
Isso aqui, Deus não faz acepção de ninguém, mas Ele escolheu os filhos que obedecem a Ele. Tá? Os que não obedecem, a Bíblia trata de filhos bastardos, ímpio, né? Filho da perdição, como Judas. Judas traiu Jesus, não obedeceu o que Jesus estava pregando. Não obedeceu o que Jesus estava pregando, traiu. Um bastardo, né? Um filho da perdição. Ele, na oração, no capítulo 17 de João, ele fala de Judas, né? Então, se cumpriu todas, para se cumprir a Escritura. E essa Escritura é o nosso Evangelho? Não. O nosso Evangelho, a Escritura era inspirada por Deus. Essa Escritura era inspirada por Deus. E o que é para nós? O Evangelho da graça. A revelação de Deus para nós. Está entendendo? Isso não é difícil de você compreender. Se você não está compreendendo, é porque você não tem o hábito de estudar a palavra. Eu estudo a palavra constantemente. Não posso contar o tanto de tempo que eu estudo a palavra por causa da jactância, do orgulho, da exaltação. E na graça nós não podemos nos exaltar, porque toda honra e toda glória é para Ele. Né? As pessoas mandam mensagem me elogiando, eu digo, não, vocês dão glória a Deus porque eu sou um vaso. E a Bíblia diz que nós somos vaso de honra para ser usado na obra. E eu não estou fazendo a obra de Deus, porque a obra de Deus já está pronta, viu, meu querido? A pessoa diz, eu estou fazendo a obra de Deus. Não, a obra de Deus já está pronta. A obra de Deus é a igreja dele. A igreja não é 4 paredes, a igreja somos nós. A igreja, ele fez a obra consumadora lá na cruz, quando ele derramou o sangue e nos comprou com seu sangue. Nós somos propriedade de Deus. A igreja verdadeira, que nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Então, a Escritura se cumpriu. Né? A Escritura falava que esse Jesus ia morrer para nos dar vida e vida em abundância. Para que nós conhecereis a verdade e a verdade vos libertasse. Eu já conheço essa verdade. E ela me libertou. Libertou de quê? Do engano lá fora. Sabe? Quando Jesus estava aqui, cumprindo a lei, tinha muitos falsos profetas enganando o povo também. E chamava o que ele estava pregando de seita. Vamos prosseguir. Voltando lá em Romanos 3. Até agora nós lemos 2 versículos da mensagem. Não tem problema, se não der para terminar hoje, nós temos o resto do ano, nós temos muito tempo. Nós não sabemos, nós temos muito tempo, mas nessa terra nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar. Porque o nosso tempo é eterno. Depois que nós morremos aqui, como Jesus morreu lá na cruz, o corpo material dele, o nosso espírito é eterno. Ele não morre, mas ele é eterno, porque na cruz Jesus desfez a morte do espírito. Está entendendo? É outro assunto profundo. E nós tocamos agora, mas é mensagem que virão. Nós estamos colocando o fundamento, a edificação. Vem coisas pesadas, vem coisas profundas, revelação. O Evangelho é a revelação de Deus. Era um mistério que estava oculto para os judeus, é revelado para nós. Porque Deus, revelando para nós, tinha um propósito para causar nos judeus. Está escrito na Bíblia, que eu não vou entrar em detalhes agora também. 3:21, nós já lemos o 21 e o 22. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. Está vendo? Os todos que estão aqui, os que receberam o dom e creem. Tem aqui uma cláusula aqui, ó. Está vendo? Os que creem, porque não há distinção dos que creem. Todos e sobre todos os que creem. É muito importante você entender isso aqui. 23. Pois todos pecaram. Está vendo? Os que estavam na lei, todos tinham esse pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o que era a glória de Deus? A ressurreição de Cristo. A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Pois todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram.
e carece da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Está vendo? Não tem que pagar. Quem pagou o preço foi Cristo, o sangue derramado. A dívida que está escrito lá em Colossenses, a dívida, o escrito da dívida foi pago ali na cruz por nós. Então você não precisa pagar o preço, porque Jesus já pagou o preço por você e por mim. Você crê, não crê, meu querido? Olha, vem cá. Ó, você crê, né? Eu creio. Por isso que eu estou aqui. Vamos continuar a leitura. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. Está vendo? Não é homem. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos justificou gratuitamente lá na cruz. Nós recebemos a redenção, a libertação. Então lá na cruz, a nossa vida, nós os que creem, que foram chamados, eleitos, lá na cruz a nossa situação espiritual foi resolvida lá. Não é num determinado local que vai resolver sua vida espiritual. A sua vida espiritual já foi resolvida. Você precisa apenas tomar conhecimento e colocar em prática na sua vida aquilo que foi feito na cruz. É isso que as pessoas não pregam e que deviam pregar. Glória a Deus. Continuando. Redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Está vendo? Antes da cruz, aquelas pessoas que cometiam o pecado, Deus não levou em conta aqueles pecados. Lá em Atos dos Apóstolos também fala isso aqui. Ele passou uma esponja, lavou com sangue, apagou tudo. E você tem uma vida nova, vida abundante, uma nova criatura, sem fermento. Você sabe o que é fermento? Depois eu vou pregar o que é fermento, que a Bíblia fala sobre esse fermento, tão falado na Bíblia. O que é fermento? Né? A quem Deus propôs, nós já lemos aí o 25, vamos para o 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Daquele ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando fala tem fé, não é a tua fé, é o dom que você recebeu e é ativado na sua vida quando você recebe a pregação. Daqui a pouco nós vamos ver esse versículo aqui. Lá no outro livro diz também que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem essa fé estar ativada na vida. Não é a tua fé. Eu tenho fé demais. Minha fé é tão grande que eu faço isso e aquilo. Não é a nossa fé. É a fé de Cristo em nós. É um dom que todos os eleitos receberam e precisa ser ativado para a pessoa usufruir da herança de Deus nas nossas vidas. Sem a fé estar ativada e o Espírito ativo na nossa vida, a pessoa não vive em paz. Nós temos problema aqui nesse mundo e muitos. Tribulações e muitas. Mas nós temos um Deus que diz, Ele é fiel e não vai deixar essa tribulação, esse problema, vir além das nossas forças. Quando Ele vê que nós não temos mais força, Ele entra com a providência na nossa vida. Oh, glória! Ele entra com a providência na nossa vida, com sua mão poderosa, porque operando Deus, quem impedirá? Operando Deus na minha vida, quem impedirá? Operando Deus na tua vida, quem impedirá? Se Deus é por nós, como diz a palavra, quem será contra nós? Porque nós não temos mais inimigo espiritual. Espiritual nós não temos. Temos adversários, temos opositores, que é o nome do diabo. O nome de Satanás e o diabo se chama
adversário e opositor. Depois nós vamos ver isso aqui, em hebraico e em grego. As palavras, a pessoa tem que estudar a Bíblia, pedir discernimento a Deus, estudar, mas não é com um homem que não sabe. Tem que estudar com o próprio Deus. Porque Deus é quem nos dá a revelação da palavra. Deus é quem deu a revelação, o Evangelho revelado ao apóstolo Paulo, e ele passou para nós. Está tudo revelado aqui, querido. No Evangelho da Graça não cabe interpretação, porque está revelado. O que eu estou lendo aqui, todo mundo entende. Vamos continuar aqui. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. 27. Onde, pois, a jactância? Era isso que eu estava falando, tá vendo? Falando dos judeus aqui, ó. Era a jactância, o orgulho. Foi de todo excluído. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Todo orgulho, toda jactância que tinha nos judeus foi excluída pela essa lei, esse dom que foi nos dado, a lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, tá vendo? Não adianta você praticar as obras do Velho Testamento, que Deus não recebe mais sacrifício de tolo. As obras do Velho Testamento, a lei para nós, lá em Romanos 10, 4, que o fim da lei é Cristo. Então a lei está morta para nós. Né? Deus não justifica mais ninguém através daquele pacto. Nós estamos no pacto de glória, a glória de Deus. O pacto do Espírito. É espiritual. Os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Nós estamos aqui nessa noite. Você está aí nessa noite ouvindo aí, do outro lado dessa tela, em espírito e em verdade, ouvindo a palavra da verdade de Deus. Oh, glória a Deus. Eu peço desculpa aos irmãos, que meu nariz hoje está numa coceira aqui, mas vamos continuar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Onde, pois, a gente foi de todo excluído pela lei. Das obras, não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é. Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Eram os dois pactos. Na lei de Moisés o homem era circuncidado, circuncidado. Era o símbolo. E no Novo Testamento é o incircunciso, que era nós, os gentios. A nossa circuncisão é no crepúsculo do coração, o entendimento. É aqui, ó. Mas nós vamos ver também, se der tempo, um versículo que diz que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem mais valor para Deus. Porque agora é a fé. Mediante a fé. Vamos continuar aqui para nós fechar esse assunto aqui. Pela lei da fé, obras da lei. E porventura, Deus, já lemos, versículo 30. Visto que Deus é um só. Vendo? Deus é um só. Quem é Deus hoje? Cristo. Quem é Deus hoje? Cristo. Nós vimos nas outras mensagens a loucura da pregação. Você acredita nisso? Que Cristo é Deus? Se você não acredita, pode desligar isso aí. E Cristo, o próprio João, o apóstolo da primeira carta lá, das cartas 1 João, 2 João, ele que pregava para os judeus, entendeu isso. Ele disse, ó, Cristo é o verdadeiro Deus, que nós lemos na outra live, no outro culto. Cristo é o verdadeiro Deus. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Foi 3 manifestações de Deus ao longo dessa jornada até aqui. E nós estamos vivendo hoje, Pai, Filho e Espírito Santo, hoje nós estamos vivendo o ministério do Espírito. O Espírito Santo de Deus na nossa vida. É a loucura da pregação. Quem está se alimentando do outro evangelho, porque tem outro evangelho, tem 2 evangelhos aqui na Bíblia, viu? Nós estamos no evangelho que é dado para os gentios, o evangelho da graça. Nós estamos pregando o evangelho da graça. Tem outro? Tem.
Eu já preguei sobre isso, não vou entrar em assunto agora, para não confundir a mensagem de hoje. Nós estamos fé sobre fé. A fé do Velho Testamento e a fé do Novo Testamento. A fé do Velho Testamento, ela era justificada por meio das obras. A fé do Novo Testamento, a justificação é por meio da fé em Jesus Cristo, no que Ele fez na cruz. É a graça de Deus na nossa vida. Versículo 30 nós acabamos de ler, vamos ler de novo. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé. Por que está dizendo justificará? Porque quando essa carta foi escrita, antes do ano 70, os judeus ainda ministravam no templo de Jerusalém, e estava de pé, e eles estavam, ele estava com a lei ativa na vida deles. Ele estava seguindo a lei de Moisés, que na cruz já tinha sido destruída por Deus. Mas o templo estava de pé, eles continuavam levando animais no templo para sacrificar. No ano 70, Deus destruiu isso. Jesus profetizou a queda do templo. Você lembra? Quando eles disseram, olha que pedras bonitas, e Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Isso aí cairá tudo. Por quê? Por causa dos judeus. Por causa da transgressão dos judeus foi tudo destruído. E aqui está dizendo justificará, porque já tinha acontecido tudo, mas eles estavam ainda vivendo o pacto da lei de Moisés ainda. Até o ano 70, quando destruiu o templo, e até hoje nós vemos que não tem mais sacrifício de animais lá. E se tiver sacrificando fora do real templo, que só tinha uma casa que era real, no Velho Testamento nós já pregamos sobre a casa de Deus, que no Velho Testamento a casa de Deus era o templo. Depois no Novo Testamento a casa de Deus somos nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Vamos continuar aqui, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Eu vou ler de novo e te explicar isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, cumprimos a lei. Então Jesus disse, ele veio para cumprir a lei. Quando ele morreu, ele cumpriu a lei por todos, resgatou os judeus da lei e cumpriu a lei por nós. Então, a lei não anulou. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não. Era um pacto. Quem anulou o pacto pela fé foi Deus. Ele trouxe, nesse pacto do Espírito, ele trouxe a fé. A justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Não é pelas obras do velho pacto. Então, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, cumprimos a lei. Só até aqui. E nós já estamos chegando ao final. Então, a justiça na graça, a justiça na lei, era pelas obras. Quando Jesus batizou nas águas, você lembra? Lá em Mateus 3, João não queria batizar Jesus, e Jesus disse, deixa por agora cumprir toda a justiça. Era uma obra da lei. O batismo nas águas era uma obra da lei de Moisés. Que João inventou aquele batismo de uma forma diferente. E o batismo de João significava, quando a pessoa descia nas águas, morria. E quando subia, ressuscitar. Morte e ressurreição. O batismo significava a morte da pessoa e quando subia nas águas, ressurreição, simbolizando a morte de Cristo lá na cruz. Foi o que Cristo fez na cruz por nós. Ele morreu e no terceiro dia ressurgiu, ressuscitou. Para a honra e para a glória de todos nós, de Deus, de todo mundo que crê. Pastor, e o nosso batismo depois da cruz, como é? Nosso batismo foi na cruz. Todo gentil que nasce já nasce batizado pela morte, que é eleito de Deus, já nasce batizado, porque a morte foi, o batismo foi pela morte na cruz, pela cruz de Cristo. Todos nós que fomos batizados na morte de Cristo. Romanos 6,3, lê lá depois, e estuda bastante. Então, depois nós vamos falar, não vamos entrar em batismo agora não, é só porque eu tenho que pregar na mensagem aqui, então vai ficar uma dúvida da tua mente aí. Então,
Era da lei de Moisés. Mas nós fomos enganados. Continuaram fazendo isso, cumprindo a lei de Moisés. Porque na lei de Moisés, todo animal, o cordeiro que era sacrificado no templo, era lavado, era batizado. Lavado até as entranhas. Leia lá para você ver na Torá. Era lavado e reservado 3 dias antes. Era preso, separado 3 dias antes para ser imolado no templo. Continuando a palavra, né? Então, meu querido, a nossa justiça é mediante essa fé, que é um dom. E aqui, deixa eu ver aqui onde eu separei o versículo aqui que diz aqui, ó. A justiça, cumprir a lei, nós já falamos. Romanos 10. Nós vamos terminar aqui. Na quarta-feira, nós já vamos com outro assunto, mas entra isso aqui também, fé. Todas as mensagens, justiça, justo e fé. 10:17. Você leu o capítulo todo, os judeus rejeitam a justiça de Deus. Né? Eles, aqui no primeiro versículo, eles tinham... Eles tinham... O versículo 2 de Romanos 10, versículo 2, diz assim, ó. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. No Velho Testamento eles tinham zelo por Deus. Tem muitas pessoas hoje que é temente a Deus, tem zelo por Deus. Ama a Deus, mas não conhece Deus. Você já pensou em amar uma pessoa? Quando eu era criança, eu tinha umas namoradas imaginárias. Vi uma moça muito bonita, era minha namorada, mas só eu que sabia. Né? Então, isso é zelo. Então, os judeus tinham zelo por Deus, mas não tinha conhecimento no pacto deles. No nosso pacto, nós temos zelo e conhecimento. Zelo e conhecimento. Como assim? O conhecimento vem através desse evangelho da graça. Vamos lá, 10:17. Você pode ler o capítulo todinho, do 10, que tem muita revelação de Deus. A palavra é revelação de Deus aqui, ó. 10:17 diz assim, ó. Vamos ler o 16 também, o versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, olha, o evangelho que nós estamos lendo nas 14 cartas, nem tudo que está aqui é da revelação do evangelho. Porque nós vamos ler um texto aqui, lá de Isaías agora, que está aqui, ó, escrito. Era da lei. Porque na lei apontava para Cristo. A lei e os profetas, a Torá, as escrituras, apontavam para o que aconteceu na cruz. O que ia acontecer na cruz. E eles não acreditavam. Tinha zelo, viviam um ritual religioso. Se tornaram religiosos. O religioso, ele vive um ritual. Um zelo. Meu pai foi isso, eu não saio de lá porque meu pai foi isso, eu vou morrer fazendo isso. É zelo. É religiosidade. Né? E nós não somos religiosos. Deus não é uma religião. Viu? Deus não é uma religião. Deus é Deus. Não vou entrar nesse assunto agora também, não. Vamos ver aqui, 10:17. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou? Quem creu? Noutra versão, quem acreditou na nossa pregação? Ele faz uma pergunta. Isaías, está lá escrito, lá em Isaías, se eu não me engano aqui, deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui, Isaías 53, versículo 1 em diante, fala essa palavra aqui, ó. É lá da lei de Moisés, a lei e os profetas. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Vamos citar outra versão aqui. Olha, a fé vem pela palavra de Deus. A fé vem pela palavra. A fé vem pela ministração da palavra.
de Deus. Eu falei lá no início da mensagem que a nossa fé é ativada quando você ouve a palavra, ouve e escuta a palavra de Deus. Porque, e assim a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Vamos voltar a essa versão. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Tá vendo? Então a fé vem pela palavra de Cristo, que é o Evangelho da Graça. Quando você crê nesta palavra, esta fé que é um dom é ativada na tua vida. Mas não é só hoje que você vai crer. Porque foi Deus que nos concedeu crer. Lá em Filipenses 1:29. Foi Ele que nos concedeu crer. Porque esse dom Ele colocou em nós para nós crer. Porque se fosse pela nossa fé, tudo que eu falei aqui, você dizia mentira. Pela sua fé, você vai, esse camarada está falando heresia, não tem na Bíblia não. As pessoas que dizem não tem na Bíblia é porque estão no outro evangelho. E é esse evangelho que é para nós. Você que está aí, meu querido, ouvindo, você é brasileiro, você é gentil. Quando você crê, ouvindo a pregação e crê, esse dom que está dentro de você é ativado na sua vida, você sendo gentil, você vai crer e acontece a adoção que já foi feita na cruz. E você se torna verdadeiramente um filho de Deus. O filho legítimo, obediente à palavra. E a partir do momento que você crê, você vai ter sede da palavra. Você quer se alimentar do Evangelho da Graça, quer tomar conhecimento. Mas Jesus fez tudo isso por mim. Ele me libertou, me santificou, me purificou, pagou o preço que eu não tinha dinheiro para pagar. Eu não tinha como pagar a dívida. Já pensou se você estivesse na lei de Moisés hoje, levar um boi para sacrificar no templo? Você tem esse dinheiro? Só o rico que teria. Né? A lei de Moisés, Salomão inaugurou o templo lá, nós vimos lá quantos 1000 bois ele sacrificou de uma vez, quantas ovelhas ele sacrificou de uma vez nas outras mensagens que foi pré-ministrado aqui. Você viu? Era milhões de dinheiro. Tá? O ouro que tinha na arca lá, na arca da aliança, só a tampa de ouro da arca, se caísse na nossa mão, nós pagava nossas dívidas, tudo, ia sobrava dinheiro, ia viver bem muito tempo. A tampa da arca, só de ouro, meu querido. Se eu não me engano, depois eu vou ver quantos quilos tinha na tampa da arca. Se eu não me engano, era 32 quilos de ouro. É entre 16 e 32 quilos, que eu não anotei nessa mensagem. Só a tampa da arca, ouro puro. Porque tudo de Deus era puro, refinado. Não é esses outros que você vai aí na relojaria, este dia é hora 18, quando você vai ver é lata. Vai penhorar um anel de ouro lá, ele fala, não, mas isso aqui não tem ouro, não, tem só ferro. O de ouro era puro, porque Deus é o dono do ouro e da prata, meu querido. Deus é o dono do ouro e da prata. Oh, glória, a palavra de Deus é magnífica. Aleluia, glória a Deus. É tremenda a palavra de Deus. Aqui diz, aqui 17, e assim a fé vem pelo ouvir. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo é isso aqui, querido. Não é aquele evangelho que está lá em Mateus, que aquilo ali é Cristo cumprindo a lei de Moisés. Hebreus 6:1. Tudo que foi ensinado por os hebreus é para nós deixar de lado. Porque tudo aquilo era sombra do que nós estamos vivendo hoje. Você acredita nisso? Isso aqui é a loucura da pregação. Nós vamos terminar aqui, em nome de Jesus. Eu peço a Deus para iluminar os teus olhos de conhecimento. Quando eu falo iluminar os olhos do teu coração, é da tua mente, do teu coração aqui, ó. Tua mente espiritual. Eu peço a Deus para Deus iluminar os teus olhos para que essa palavra se manifeste na tua vida e você venha sair do engano que até agora foi enganado. Viu? Eu não falo de religião nenhuma, porque nós não pregamos religião, nós pregamos o Cristo ressuscitado. A palavra é universal para todas as pessoas. Todos os filhos de Deus já têm essa palavra escrita no coração.
E quando ele crê, é manifestada, ele, por isso que eu sabia que eu estava lá naquele lugar e eu estava achando errado. Essa palavra que eu estou pregando, que você é um eleito, escolhido, ela foi selada no teu coração. Quando Cristo morreu lá na cruz, ela está aí dentro do teu coração. E quando ela é ativada na tua vida, meu querido, aqui ó, nós acabamos de ler, vou voltar lá de novo, tem que procurar aqui de novo. Romanos 10, 17. Lá em Efésios também fala isso aqui também. É ativada. Nós vamos ler também, porque não pode deixar agora, não pode deixar também. Já estamos chegando ao final. 10, 17 aqui, ó. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ô meu querido, nós vamos ter o tempo ainda que nós vamos passar dia após dias nos alimentando da verdadeira fonte da palavra. Está diante do Deus verdadeiro. Nós estamos agora em espírito e em verdade diante do Deus verdadeiro. Mas vai chegar um momento que nós vamos estar concretamente. Viu aquele versículo que eu li lá em Filipenses 1? O viver é Cristo e o morrer é lucro? É isso aqui que eu estou falando. Graça e paz, abençoados e abençoadas a Papai. Glória a Deus pelas nossas vidas.